hoje trabalho na prefeitura, numa gerência de mulheres, numa prefeitura do município. Foram mais de 2 cafés, mas da forma vazia e fria que olhava quando me peneirou. Não quis saber mais. Eu iniciei assim, o desejo por mulheres, né, a partir da adolescência, aos 12 anos. Eu comecei a perceber uma transformação na minha vida, né? Eu observava que minhas amigas, assim, meus amigos de escola, né, na época secundarista, eles tinham uma inclinação para a heteronormatividade, né? Uma inclinação hétero. Eu não, eu já comecei a sentir desejo por mulheres. Iniciei assim, afetivamente com a mulher a partir dos 16 anos. E aí, nesse primeiro momento, eu já comecei a dialogar para dentro da minha família. Me peneirou, não quis saber mais. Minha solidão. Meu primeiro momento foi conversar com minha família, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, e assim, dialogando um pouco sobre a diferença que eu já sentia na minha vida para a vida delas, né? Então, conversei com minhas irmãs, algumas reagiram de forma, disse que estava apaixonada pela mulher, né? E algumas pessoas reagiram de forma bem distinta, assim, bem diferente. Uma irmã chegou para mim e disse, não perca a sua feminilidade. Já outra disse, não, você tem que se tratar, né? Já o meu irmão disse, não tem nenhum problema, eu acho que você tem que viver e ser feliz. E minha mãe não, minha mãe teve uma reação um pouco mais violenta, né? Na época, né? Porque faz bastante tempo, não existia e-mail ainda, não existia essa tecnologia, não tinha globalização, então eu recebia muita carta, escrevia muita carta para a pessoa que eu estava apaixonada, né? E a mamãe começou a invadir minhas cartas e rasgar minhas cartas, e aí foi um processo de construção dentro de casa, e a partir daí eu senti necessidade também de dialogar para fora. A partir desse momento, né, aos 16 anos, eu cuidei mais um pouco dessa questão de dentro para fora, desse diálogo da família e para uma sociedade. A partir dos 19, 20 anos, eu já comecei a dialogar com o movimento LGBT. Iniciei, a princípio, dentro de uma construção, dentro do movimento estudantil, né? E a partir daí eu fui conhecendo outro movimento, que era o movimento, propriamente dito, o movimento LGBT de Pernambuco. Isso foi em meados já de 2006, que eu comecei a dialogar com o movimento LGBT de Pernambuco de forma mais organizada, de participação dentro de rede, dentro de ONGs, de construção lá do Senale, né? O Senale a gente começou a construir, eu estava nesse processo, o primeiro Senale de Pernambuco, e é isso, eu acredito que foi nesse período aí que a gente começou a se juntar, conhecer um pouco, conheci a Iris, né? Conheci a Jo, conheci a Micheline, isso aí a gente começou a construir essa rede de diálogo para fora. Observo que o cenário nacional, a gente tem uma inclinação muito forte do conservadorismo, né? Que na verdade, se a gente pensar direitinho e olhar para fora, é um cenário que está vindo em nível mundial, a gente pode pensar. A gente está sofrendo muito em alguns outros países. E aqui no Brasil, o retrocesso que nós havíamos avançado um pouco, mas o legislativo não ajuda e o executivo, por outro lado, também não. Então, os ganhos que nós tivemos, né, enquanto sociedade LGBT, a gente teve alguns ganhos através do judiciário, né? Então, o cenário, eu vejo um cenário muito ruim, né? Acho que a gente precisa, enquanto movimento, construir essa unidade para poder enfrentar esse discurso conservador que está posto. Nossa, como a gente encaixa gostoso aqui.